This is Latoya Gale from Neighborhood Olá, meu nome é Villages. Latoya Gale, from Neighborhood Just welcome to Villages. everybody who logged on Só quero today. dar boas-vindas This a is our todos. first budget Essa breakdown é o for nosso primeiro the year, and we're orçamento, going to be análise starting de with orçamento. Governor Healy's FY27 budget Vou proposal. começar So com a go ahead with the proposta next slide, da please. governadora Healy para o ano fiscal de 2027. This is our agenda for Essa é a today. nossa agenda para hoje. We're going to just go over Nós the vamos proposal, passar pela tell you what it proposta, means, and offer you explicar guys o que isso some next significa, steps, and oferecer os always próximos Q&A. passos e também So can I estaremos have the fazendo next perguntas e slide, please? respostas. And we are going E to nós também continue with estaremos this Elevating Voices continuum dando that continuidade Strategies has para as familiarized us vozes. with. So can you put in the Se chat você puder colocar no if chat what your role is qual o seu in early papel education and care field? For number e one, a sua you can put localidade if you're the também. caregiver of a young child, or in Primeiro, your também role, you colocar no seu interact with papel, por children and exemplo, families se every você, day. seu papel é interagir com famílias e Or crianças put todos os number dias, ou two se você é if uma in cuidadora, your ou role you número interact with dois, children and families se a sua occasionally. função é Or interagir number three, ocasionalmente com if crianças you e do famílias. not E número três, regularly se interact você with não children and families, but interage you com do have a regularidade vested com crianças e interest. famílias, mas tem interesse neste assunto. So let's see what's in our chat. Vamos ver aqui o que nós temos no chat. We got a good mix of folks. Ones, Nós twos, and temos uma boa threes. So mistura de that's 2 e great. 3. Ótimo. Thank you. And then we wanted to also highlight some Eu common também questions queria that folks enfatizar algumas have perguntas sent in to comuns. us when you Algumas registered. as pessoas So mandaram isso the antes first de one se is inscreverem. A how will primeira federal seria funding cuts como os impact cortes no the MASS financiamento budget irão and AEC afetar funding? o orçamento What estatal programs are state e o funded orçamento do and which are ES. federal? Quais And programas são do we estatais ou anticipate federais? needing to use any Nós, state se funding to nós bolster vamos federal antecipar funding? o uso desse Will orçamento there be a nível an federal ou increase in estatal? daily rates Se for haverá um aumento nas subsidized taxas care? diárias para atendimento Are there subsidiado? any proposed Se há increases in alguma proposta funding de to aumento no address the financiamento para CCFA lidar com a lista de waitlist? espera do Will there be CCFA? any changes Se to the haverá alguma mudança C3 nos grant valores e no processo de amounts concessão and process in the do FY27 budget? C3 no And will orçamento do ano MASS fiscal de be able to 2017, continue to desculpa, offer the 27, C3 funds to all programs e who se o qualify? Estado poderá Those are the continuar questions e that came to oferecer os us fundos do before C3 para today. todos os programas But if you have any elegíveis. other Essas são as questions, perguntas que please nós feel temos para free hoje, mas to se você add tiver them mais to the chat. perguntas diferentes dessa, por favor, é só colocar no chat. And we will try to adjust them, okay? E And a I'm gente going to vai tentar pass it off ajustar. to Agora eu vou passar a Amanda palavra or Shakira. para It's Amanda to ou para me. Shakira? Okay. Sou eu. So now we're just going to do a brief overview Então, of vou the state fazer budget process, uma and we'll observação talk geral. about what a state budget Nós vamos is falar and what it sobre o does. que é o orçamento A state estadual, que budget is a faz statement of values that uma shows what declaração de programs valores, que and mostra initiatives quais are programas e important to the iniciativas Commonwealth. são importantes para o In this case, Commonwealth. we're looking at the Nesse governor's caso, budget a gente está proposal, vendo which a sets the proposta tone for the rest of the estatal budget season and que gives us vai a sense of what she's thinking criar, and né, o ritmo prioritizing. para os The outros budget also tells us orçamentos e how MASS wishes prioridades to também. expend state revenue and whether there are Também any como o Estado parameters vai for how gastar that esse money is dinheiro spent, e estabelecer os which we'll talk parâmetros a de bit como more essa about receita in the será next few gasta. slides. Next slide. No próximo slide, So we're going to nós talk a little temos bit about the o timeline. cronograma. The Vamos fiscal falar um year pouco started on disso. July O ano 1st, fiscal começa no dia 2026, and 1º it ends on June de 30th, 2026 2027. e termina no dia So, 30 as we de know, the julho de governor's budget proposal was 2027. just released in É, January. a gente sabe que Then foi the next já step in the liberado em legislature are the janeiro Joint Ways and Means Committee public hearings by topic area. So e depois there'll be more temos education where they'll invite a panel from higher ed, K through um 12, and early painel education onde as for pessoas serão budget convidadas priorities, para usually sometime in decidir quais March. seriam as prioridades. Geralmente Then isso in acontece em April, the março. House Daí, releases em their budget abril, proposal, o orçamento and the Senate releases theirs in é May. liberado. In June, we'll have the Em, conference committee where the Senate em and House junho, a discuss gente tem o both their comitê budgets and de have to come up conferência, onde a gente with a discute o compromise, orçamento, resulting in a quais final são budget that then goes to the governor. os And then acordos, you e have the também final a gente budget manda para o in governador ali, July. e In isso the dá later início em steps, julho. we'll revisit the timeline and talk about more A about gente vai when and how to revisitar reach esse out to cronograma legislators. e como a gente pode So entrar em just a contato com little os about legisladores. Então, understanding the budget, só para where to entender find the melhor o budget orçamento, documents, and how to aqui understand them. estão The os first link links takes you to the para governor's budget page. The a second link takes you informação. O to primeiro agency vai specific até line items in a the página do budget. orçamento.
O segundo link vai para as coisas mais específicas dentro do orçamento. Ela também liberou o orçamento subsidiário, que é baseado também na coleta de taxas extras ou de impostos extras. E vocês vão ter acesso a esses slides aqui depois. Com relação à leitura desse orçamento, você vai precisar prestar atenção nos códigos relativos aos programas que nós estamos falando. A outra coisa importante para ver é a linha específica, para ver qual propósito que esse orçamento está sendo usado. Às vezes é uma linguagem geral, às vezes é informação mais específica, que te diz respeito, ou diz respeito a um programa especificamente, algum projeto. E agora eu vou passar para o Manuel para falar do contexto, para a Emanuele, para o contexto do ano de 2027. Eu acho que é importante para nós falarmos hoje, para o ano fiscal de 2027, analisando o que aconteceu no último ano. Então, no ano fiscal de 2026, Massachusetts aprovou o orçamento anual no dia 4 de julho de 2025. E esse é o orçamento que vai estar em vigor nesse ano, no dia 30 de julho de 2026. Nesse orçamento, a gente tem o orçamento estatal e também um orçamento adicional para programas de assistência a cuidados infantis. E também reflete os acordos que foram feitos nas reformas políticas e aprovadas no ano fiscal de 2025. Próximo slide. Então, é importante também que a gente pense no ano fiscal de 2027 e como o governo federal agiu com relação a esse orçamento também. Então, da mesma maneira que o Estado tem um processo, o governo federal também tem um processo de orçamento. E a gente depende disso para o reembolso de transporte de childcare, para moradia, para assistência à saúde. Isso tem um impacto muito grande no Estado. Isso põe muito também dentro de um contexto. Foram 63... Can we slow it down a little bit? Sorry. To put that into context, Para colocar isso no contexto, a governadora Healey foi 63 milhões de dólares e depende do governo federal por 15 bilhões de dólares, o que é 25% do orçamento. Então, a administração da Healey compartilhou que houve alguns cortes e mudanças de políticas e também parceiros locais também tiveram algum tipo de influência com relação a isso. E também estamos num período de crescimento mais devagar. Isso reflete no orçamento para cuidados infantis. O governo federal está fechando o ano fiscal de 2026 e vai fazer o mesmo processo para o ano de 2027. Eles recentemente passaram várias leis orçamentárias para o resto do ano de 2026, que funda a maioria das agências. Elas estão atualmente renegociando isso tudo. Também o Departamento de Homeland Security. Os orçamentos que passaram ou foram aumentados para programas educacionais. Então, inclui o aumento dos fundos para o CDBT, por exemplo, que parcialmente financia o CCFA, e também os programas de pré-escolar e também o programa de pais e crianças. A maioria dos fundos para cuidados infantis são estatais, o que é menos de 20%, a não ser que seja fundos federais
que vai para assistência infantil, mas a quantidade do orçamento federal está esperado ser aumentado significativamente, mas a gente não pode adivinhar nesse momento ainda. Eu acho que a última vez que a gente olhou os valores, parece que houveram implicações grandes no orçamento do estado de Massachusetts e também mudanças para o Medicaid, para o SNAP e para o Mass Health, e também delimitou a elegibilidade migratória. Isso não afeta diretamente o cuidado infantil, mas impacta a quantidade, a quantia financeira que está disponível para nós. Ou seja, o que acontece a nível federal cria buracos e mudanças no fundo para o acesso aos fundos por parte dos programas de cuidado infantil. No final das contas, é bom entender que a gente não tem um parceiro estabelecido como a gente teve no passado. Uma outra coisa que eu queria mencionar é que houveram ameaças com relação ao corte de subsídios por parte do governo federal e para programas para famílias de baixa renda. Ou seja, houve um congelamento aí desse acesso em 5 estados, não Massachusetts, mas 5 outros estados, e houve por conta das preocupações com relação à fraude, não no estado de Massachusetts, mas outros estados. O Departamento de Justiça também estabeleceu uma divisão responsável por fraude e que vai fazer uma investigação no país inteiro. Next slide, please. Okay. The governor's budget and what it means for you. A proposta orçamentária da governadora para o ano de 2027. Aqui está, então, a divisão da proposta da governadora. Então, estão propondo 73 bilhões de dólares, o que é mais ou menos 4% de aumento com relação ao ano anterior. E apenas 3% dessa quantia vai para cuidados infantis. Isso o governo federal faz um investimento de 1,6 milhões e também, se você estiver somando o ano fiscal de 2026 e 2027, seria um aumento de 26%. Existe também um orçamento suplementar de 1,5 bilhões de dólares de impostos extras que foram cobrados. Isso vai para o fundo de qualidade do cuidado infantil e também acaba caindo dentro da assistência infantil. The budget increases funding to CCFA, CPPI, and the EEC administration line item, and level funds many programs and initiatives like C3, the CRNRs, Head Start, and the CFCEs. Head Start is primarily funded directly from the federal government. So this funding that you're seeing in this chart is supplemental funds that the state provides. So this budget does make some cuts to some line items for early education and care. There are some cuts to the early childhood mental health line item and the health education opportunities line item, or career pathways line item, and funding for the 2024 reforms that we'll talk about in the next slide. Also, like I said, these are just some of the line items. If you want to know about all of them, further down in our slide deck, which we're going to send to you, there is a link to Neighborhood Villages brief that we put out regarding the governor's proposal, and it has an appendix that has all of the line items for early education and care.
so you can take a look at them. But just to recap, C3 level funded at $465 million. Child care financial assistance is funded at 1.22 billion, which is up $133 million. CPPI is funded at 31.9 million, which is up $11.45 million. And then the EEC administration line item is up $1.6 million. And then for the cuts, early childhood mental health supports is down by about $50,000, and the higher education opportunities or career pathways is down by $30,000. Okay, next slide, please. All right. So one thing I will mention about the CCFA line item is that the governor's proposal in 2026 had like 4 line items for CCFA. Uma das coisas que eu quero In this enfatizar é que proposal, there existem are 2 4 line items linhas for nessa CCFA, so proposta she kind of para o conflates that. CCFA, And que it completa incorporates, isso you know, e DTA, incorpora the Department of o Transitional Departamento de Assistance, funding for Assistência CCA, Transicional, Department of Child and Families funding for CCA, o also Departamento income de eligible Família children e for Crianças CCA, e and then the também rate increases for a taxa, CCFA, o aumento da taxa para o those CCFA. higher rate increases. What it doesn't O include que is a specific não line inclui item for é uma the linha income específica eligible sobre list. a elegibilidade para a lista de espera. So in fiscal year Então, no ano fiscal 2025 de budget, there 2025, were a variety of reforms that were houveram várias made reformas que law, foram feitas, different reforms that the advocates have been seeking for years. And so this slide para a talks about the representatividade. reforms Então, that essa linha had fala das reformas que foram specific especificamente monetary allocations moni- attributed to them. So, as we know, que, in que tem a ver com the a elegibilidade 2025 de fiscal mobilidade. year Então, budget, CCFA was made permanent, and so em the funding that 2025, has been esse orçamento se allocated tornou to it is permanente. $475 million for CCFA. Eligibility was increased to families making up to 85% of the E state median income. houve um And aumento then de for scholarships 25% for early nesse. educators, that was put into law with updated parameters. Unfortunately, funding in this proposal has not been allocated, so that's a $5 million decrease. And then similarly for the loan forgiveness for early educators, that was created in the budget. And so in this proposal, it has not been allocated funding, so that's a $7.5 million decrease from the fiscal year 2025 supplemental budget. I think we have some questions. Okay. There's a couple questions in the chat. So Temos algumas Emmanuel, can you perguntas no just repeat chat. quickly the difference between the fiscal year Você pode 2027 state budget repetir proposal, mais ou which menos a all of these diferença line da items that you're proposta going through are 2027 included in that proposal, and then how the governor used e como que o governador supplemental budget surtax funds? usou Can you just clarify that for o me, orçamento please? suplementar Sure. para esses Sorry. fundos? Can you repeat that question for me? Perdão, I can answer repete a this one. pergunta. Okay. Eu posso responder essa. All of the line items that Emmanuel is going through right now are Todas all as included linhas in que the Emanuele está FY27 incluindo state budget aqui proposal. está The na governor also proposta de orçamento de filed a 2027. surplus surtax supplemental budget Ela on the same day, também so tem um it's a orçamento separate document suplementar, mas é meant to allocate documento separado que tem, additional funding that they collected tem through o the objetivo surplus de surtax. alocar And esse fundo in that included de maneira $150 million investment diferentemente. in early E isso education and care, inclui which was orçamento de 150 deposited into a trust bilhões fund for early para education and care. educação That trust e fund was cuidado then infantil. used to fund some of these line items in the FY27 budget. So that's how the two are related, but yes, É everything that dessa Emmanuel's maneira been que going through essas duas here coisas são is relacionadas. related to the FY27 state budget Mas proposal. isso tem a ver com o orçamento de And 2027. then there was a quick question about a 20 Uma outra pergunta aqui million. sobre 20 milhões. So I'm not sure if Eu não tenho certeza se the 20 million in the state budget os 20 milhões do orçamento same from estatal 2025. So
the Head Start state supplemental grant actually got an increase last year. So if that is the Houve 20 million you're aumento referring to, no ano no, that was passado, different por in isso que 2025. existem It esses was 20 increased milhões, last year. e But both of these é figures diferente are the same for last fiscal year's budget do ano for anterior. CCR&Rs and the Head Isso com Start state relação supplemental. às agências de recursos e referências All right, we have two questions here. So maybe I'll CCRR. different one of these. Temos mais duas Does perguntas the aqui. Massachusetts fiscal year being offset O ano from the fiscal de federal fiscal year Massachusetts creating foi gaps in funding or a risks in diferença terms of do the ano percentage de that 2017 e Massachusetts 28 gets from the criou, federal budget, então, or not um really? buraco ou Is that não taken into realmente? account in terms of access to funds? It's a great question. Isso This is mudou a alguma great coisa em termos de question, and acesso something I've been a thinking esses about as of fundos? late. I É uma think boa that pergunta. É uma coisa que eu estou definitely them pensando being também on different ultimamente. dates complicates things. Definitivamente, o fato de serem datas So diferentes isso complica muita coisa, mas potentially it could have some potencialmente impacts. pode ter sim um I know that impacto. the state Eu sei budget is que usually o late. orçamento The estatal federal geralmente budget is chega also atrasado, usually late, so that mas o also federal complicates também things. It would chega be atrasado. more Isso helpful realmente if they were complica a as little bit coisas. staggered and so that we Seria could mais have fácil this se isso federal estivesse budget to mais develop the state budget. feito I think that we em have tempo, seen porque isso facilita a this explicação. year Acho que o and que a gente last viu year esse that, ano e ano if passado this federal budget isn't put é into que place, there are se esse shutdowns. orçamento não Also, for we've heard from colocado para the circulação, early o education governo fecha, mas também DEC that, how it works for CCFA anyways, is that a maneira como state isso funciona para o uses CCFA, de qualquer the maneira, state funds first and then they é seek que o reimbursement. Estado And so I think, usa o in a fundo estatal way, primeiro e depois o kind of okay. suplementar. In a way, it's hard Então, to de uma certa maneira, distinguish. Yeah, I estamos think that's a bem, great mas point. de uma And so, outra maneira Julie, é like, as an difícil example, when de there separar. was a federal shutdown earlier this year, when they were negotiating the first round of the federal funding, Massachusetts, the commissioner from the Department of Early Education and Care kind of came out and was able to explain that because O of the way Departamento that we spend de federal Educação funding, we kind of, like Emmanuel said, explicou a we use maneira state como a funds gente first and then gasta seek esse dinheiro. reimbursement down the line. So Esse unless that reembolso é federal feito de uma shutdown were to maneira last for like diferente almost an entire year, it e wouldn't o really governo have an acabou, impact on child o care. orçamento foi Right. I'll segurado add por this to quase a ano, isso question that realmente might be implied in impactou the question. os fundos All the things para that cuidados Melissa infantis. and Emmanuel said Tudo are que true. as coisas que todas as coisas que a Do we Melissa e a know Emanuela if falaram the é governor verdade. or the A gente legislature will sabe be more se a conservative with governadora, their os budget legisladores vão ser because mais of conservadores com o the political orçamento climate por with the conta federal do government. clima And, político do typically governo in the federal. past, Olha, you could tipicamente no count on that passado, money a coming from gente the federal sabia se government, even if it podia was contar late com aquele or dinheiro, whatever mesmo drama se was fosse going on. atrasado, You mesmo se could tivesse muito count on drama, that you knew it was a gente going to poderia show up. contar com esse But, dinheiro I mean, aparecendo. in all Mas, honesty, it might play a part honestamente, in isso how pode conservative realmente, they are being when they're deciding on isso pode their realmente budget afetar numbers. a Because maneira we como already have eles a budget now serão because we're not conservadores sure dessa maneira ou não, how dessa much we vez ou can não. count on the federal Porque government. nós não sabemos quanto que a gente pode contar com o governo federal nesse momento. So there was a quick question about CPPI, Uma which is the pergunta Commonwealth rápida Preschool sobre Partnership CCPI, Initiative, which I can just give a que é o very Commonwealth brief Preschool recap of. Partnership It's a grant Initiative. program that É um ótimo programa, essentially encourages essencialmente local encoraja school districts to partner with os early distritos education and care locais para programs poder in their fazerem uma districts, such as parceria childcare com os and programas center-based de cuidado programs within infantil the district around preschool dentro do education. distrito. So the grant goes out to a Então, district and then the district a quantia contracts vai with a family para childcare os program distritos através de or a contratos center-based program to help support them. So para poder that's it. That's ajudar like os programas a de very cuidados simplified infantis. overview of what CPPI does. Are there funds in the budget set Existem aside fundos no for research and evaluation orçamento for early childhood para programs? avaliação Question from Kate. desses programas? I É uma can- ótima pergunta pela I know Kate. that they're typically the Eu acho que administration line tipicamente item é uma for linha DEC administration dentro to da consider, proposta has da been used in the administração, past to fund já research and evaluation. foi usado no passado So para I'm curious if I'm not sure if propósitos de anyone else on the team orçamento. has any other intel on that, but I'm sure that the Unless mais alguém no governor's time tem proposal includes alguma some form informação, of research and evaluation. mas eu acho que a in governadora there, vai as ter well algum as, tipo de we know proposta that para the essa Department of Early avaliação. Education and Care's staff has really increased in previous years in terms of research and evaluation, and they've increased their capacity significantly. So we know that the governor's proposal A for gente that sabe line que item a governadora maintain, tem essa proposta program e isso operations manteria at as EEC operações and sort of their capacity there. desses programas abertos e a Emmanuel, is there anything capacidade else you can think deles of that
também. Nothing else that I can think of. That's what I was thinking Não too tem as mais a nada que eu little possa of the pensar. food Isso também menstruation line item. que eu tinha em And mente. then, all right, so we should get into, I think we'll get into the meaningful projections about what the additional 133 million means A gente on também your vai next entrar slide, Emmanuel, so we can maybe save that for the explicando o que esses 133 bilhões next também slide. significam no próximo slide. I think that's all right. I think we got through all the questions. A não ser que Oops. tenhamos mais alguma outra This one or one back? pergunta. Yeah, so I'll pass it to you, Latoya. Hi, I'm back. And so on these slides, we're gonna just we Nesses call these slides nós slides real vamos talk. então, a gente Um, chama de esse so slide de a realidade. there's a bunch of numbers, there's a bunch of line Tem items, monte but de like what are números, tem the monte de implications of those linhas things? e as Um, implicações you know, sobre essas for the coisas Commonwealth Preschool Partnership Initiative, para a it iniciativa de Oh, parceria. my bad. Oh, it's all right. That's all right. It's up. Uh-oh. There we go. It's all right. Well, There you we'll go. get it. We'll get it together. Don't worry. It's up $11.45 million, right? Está em So this line also 11,75 includes milhões de $5 million dólares. from the Summer Step Up Program. Essa The quantia que reserva 5 milhões para o programa de verão, muitos was funded at 24 million in FY26 by supplementing the line item using fair share surplus and other available funds. And so this increase would move planning grantees into implementation and be able to welcome new communities. As far as the reimbursement rate goes, we see there's nothing on the line item from the governor, so that's down 20 million. And so reimbursement rates remain below the cost of care, and that limits financial well-being of providers and also the willingness of providers to participate in CCFA. For higher education, it's down $30,000. That's, minuscule. It's I would even dare to say it's almost level funded. But career pathways was funded at 7.5 million in FY26 by again supplementing using fair share dollars. And we do have another slide that we're talking about CCFA. I don't know if it's back one. Maybe we skipped over. I think I went one past. Okay. Yeah, this one. Okay, that's okay. Go for it. There you go. And so C3 grants, again, guys, level funded. But the reality is we know the cost of care has gone up and A provider realidade é que os participation has custos also do cuidado increased, infantil também and the funding aumentou has e remained também flat. And outros so, custos, mas o orçamento again, it'll permanece o be a broken mesmo. record, but it's important to still Vou sair advocate como that more uma funding vitrola is velha, needed to mas continue to do obviamente a the gente same precisa work de mais at the fundos current para poder fazer o capacity and mesmo provide new trabalho providers em who are total eligible to capacidade participate. e também para The sermos. same is e true des- for CCFA. A It's mesma up coisa 133 acontece com o million, which CCFA. is Aumentou a 33 big milhões, increase, o que é um but aumento grande, that porém, 133 million has to go to esses pay the 33 milhões current precisa capacity and also anticipated cobrir uma growth capacidade in total e a PTA gente and estava DCF caseload antecipando um and to aumento annualize the na provider demanda. reimbursement rates. And it will not, unfortunately, increase Infelizmente, access não vai for aumentar income o eligible acesso families. para famílias So, elegíveis. and then for CCR&Rs, E para os it's also remained flat. CCRs também permanece We've heard from the a folks mesma who coisa. run the CCR&Rs, their caseloads keep going up. É como se a a demanda increase in estivesse funding is aumentando actually needed to support that e caseload. precisaríamos que And I don't know if we esse have any more orçamento questions. Thank you cobrisse guys essa for all the questions in the demanda. chat as well. Obrigada por Yeah, todas these essas are some great perguntas questions. no chat, I'm são trying to answer them in the ótimas. chat as Yeah, well. yeah, yeah. No, E eu estou it's fine. tentando As live, responder but, algumas delas diretamente dentro So do Suzanne, I chat. think we got to yours there. CCFA Suzana, acho que já respondi a sua essentially pergunta. O 133 million CCFA, would maintain the basicamente, existing sort of 133 status milhões, quo o que for vai child ser care mantido financial como assistance. status quo Um, em termos the children that de receive dimensão no child cuidados care infantis. access Crianças the que têm CCFA acesso aos through cuidados the pelo Department of CCFA Transitional e Assistance or the Departamento Department of Children and de Families. It's considered an entitlement, Famílias e so Crianças the têm legislature is prioridade. obligated to fund Os those legisladores são regardless obrigados of funding levels, so that they orçar, have to a oferecer account for fundos the para eles. anticipated growth in that caseload E over the nesse next caso, year. They have to no annualize próximo the ano, eles têm reimbursement rate que and then analisar
a taxa And de then there's a reembolso, couple sort of continuity of care e também tem um pouco scenarios as aí well, but Right. in de general, it's cenários de, continuity. de comunidades, So there is mas one na sua question maioria around permanece a mesma coisa. the trust fund. So I believe the entirety of the 150 Eu million acho was que a used quantidade in the inteira de FY 157 27 milhões budget. foi usado So no ano that would de mean nothing in the trust fund moving forward. 2027. At the same time, Então, I do think it's a really good point, ao because mesmo tempo, yes, é uma there ótima is coisa porque, an ability sim, for funds that are deposited into legislative trust funds to grow over time. So a gente it's tem a something to think about possibilidade in desses future fundos years if we see aumentarem any dentro other dos bancos additional funds legisladores. deposited into the trust fund. Mhm. All right. And Shakira, are you up next? I think so. Okay. Yep. Developing your budget ask. So Então, after talking desenvolvimento, about what was in the governor's budget, desenvolvendo seus now we're going to talk orçamentos, about budget o seu orçamento, adequacy and what os you seus can do orçamentos between now and the pedidos. final budget. So what are we still fighting for? In thinking about developing your budget Então, o que ask, que a you want gente to think está about what lutando it para is that fazer? you're still fighting for, O- such as A gente precisa expanding pensar no enrollment que a gente está requirements to get more children on the precisando wait list for requisitar, como aumento CCFA, do financiamento para increased o funding for programa do C3, which CCFA, Latoya just talked about o aumento being do financiamento do underfunded, C3, increased funding for a, reimbursement rates for FY27, o aumento which we também know is do not included in reembolso the de governor's CCFA, que proposal, não está or incluído na education, proposta da healthcare orçamento, compensation, and career advancement. Next slide. aumento da remuneração dos benefícios e progressão na carreira. Próximo slide. So in thinking about identifying your budget priorities, and we just talked about what A gente está is still pensando em needed, como a gente what pode was missing identificar in the nossas governor's prioridades, budget. o que We estava also want to think faltando about na how proposta da these will governadora e impact you como and isso what's vai most impactar important for you to vocês e, o mais prioritize, importante, como so vocês that you podem can begin priorizar ou thinking devem about how to priorizar advocate and what e story como or vocês message podem se you want organizar to para share. poder requisitar Next slide. e exigir daqui para frente. Próximo slide. Which brings us back to when should O you que nos advocate? traz a So right pergunta: now, the quando House is devo discussing and putting together their representar budget ou defender? proposal, Então, and quando eles this is where it's estão important to discutindo a know who your proposta, representatives é are, so that you can importante reach já out conhecer quem to são them seus so you can share your representantes, para stories vocês and terem share your condição de budget entrar em contato priorities. com eles e We'll share a informar link quais in the são suas chat if you prioridades. A can gente find your vai representative, compartilhar um link you aqui can no all let me chat know who they para are. você descobrir And quem é o seu then, representante, se você não as you're souber reaching out to já. your Quando state você entra em representatives, you can contato, also be reaching out você também to pode the entrar em senators, contato com os especially senadores, as after the House principalmente releases their budget in April, depois the que Senate eles will release liberaram o theirs in orçamento em May. abril. So you want to E make em sure you're maio, reaching out to você both tem your state de ter representatives certeza and que your você state entra em senators. contato com eles, seus representantes e And then senadores. similarly, before the House and E Senate da come mesma together maneira, to vote, you can quando o contact House the e o Conference Senate Committee, se think juntar com about o whether there are comitê, things in the House se and Senate pergunte, budget proposals that were aligned with your budget priorities pergunta that you quais want são to as see make into the propostas final que se budget, alinham com and as then suas let them necessidades e know what those prioridades. are. E informá-los Next quais slide. são. And so just talking about building relationships with your elected officials, which I kind of just mentioned, contacting them. Só But you para want to make sure you're poder contact, ajudar contacting vocês them a criar early uma, and uma often. relação We com os mentioned last representantes, é time, importante que vocês but entrem, right entrem em now you don't contato. want the A first time you're gente contacting them to be when you're mencionou making a que da última vez ask. que, para não esperar que o primeiro You want to contato make seja sure that para you are pedir building that depois que relationship. as coisas estiveram Maybe there's acontecendo, someone in the mas in construir algum tipo de legislature that is relacionamento com passionate eles about a specific issue com area. antecedência e You can become a informá-los legislative de champion quais for your problemas priorities. vocês So just têm, thinking about who those people are and têm em how you mente can be reaching out to them, whether that's emails or e também descobrir como é a melhor forma de entrar em visiting contato the com state eles, seja house. por e-mail So I'm ou going to pass it visitando back to a Marissa State so she can talk House. about how to Então, eu take vou action passar a and share palavra de your volta goals. para a Marissa, que vai falar sobre como So I vocês podem think tomar the ação. questions that you all have had in the chat, Eu acho que as and perguntas que vocês there's a tinham couple no more that I want to chat, get to in a second. tem algumas que What eu we também really quero wanted mencionar to aqui. share with you all tonight is O que eu not quero only compartilhar what was included in the governor's com FY27 vocês não é só o que está budget proposal incluído no and orçamento, na tools proposta like de this about orçamento, how to build mas relationships with também your elected ferramentas em officials. como vocês podem criar esse tipo de I'm glad that you relacionamento all com are liking the eles. real talk. I'm going to give Latoya Eu vi que credit on vocês that one gostaram da because parte I think that is a da really helpful way realidade. to talk about É these uma numbers that can seem maneira huge and bem prática de be discutir really esses confusing, números, honestly. porque But pode it ser realmente helps bastante to confuso, mas helps to be able to ajuda understand what that means. a, So a the gente entender o last que thing isso that we wanted to end significa. A with última today coisa que eu is quero sort of where to terminar go aqui from here. hoje How do é you advocate
os próximos for the passos. state O que a budget, gente faz what do daqui you para feel frente? comfortable Como que with? How vocês can we podem support you? representar? How can we give you Como que vocês podem, resources, information? And quais são essentially what os other organizations are recursos para asking for so that you informação, can decide what makes the most sense for you. e vocês So podem before I get into any of that, I entender o que é saw melhor we para have a question vocês. from Maria A primeira about pergunta que a opportunities Maria to tem aqui provide sobre support oportunidades to new que educators to keep their oferecem doors open. recursos para So os when we're talking about cuidadores manterem suas C3, portas when we go abertas. Estamos back, falando do we know C3. how important C3 A has gente been sabe, to a all gente sabe da early education and care importância que o programs in C3 tem Massachusetts. So para os as educadores em as Latoya Massachusetts. was Então, talking about, como when it's level funded, estavam that's falando, difficult because como costs have estão, gone up, and so if como os you're fundos currently se mantiveram receiving C3 and your intactos e costs have gone up, frequentes, those dollars comparado don't com go as far as os they used to. custos So de cuidado que we aumentam, have a o reason to problema se ask apresenta for aí. Então, additional nós funding for temos uma that. razão para pedir por um fundo extra. We also know that A gente também there sabe are que approximately 600 existem mais ou new menos early education and care programs that have 600 opened novos recently programas that have been abertos unable to recentemente access que não C3 tiveram dollars condição de because of acessar o C3 the insufficient funding or the por level funding. conta So do one of the things that desse we're thinking about, congelamento and do I'll reference fundo. in a minute, is O que a gente está if we were to pensando, get e an já vamos falar increase disso to em um minuto, é C3, that would se allow the Department se a of gente Early Education and conseguir um Care aumento no C3, se isso vai to open up the permitir, grant to new programs, to those 600 new é, programs, se a gente and vai it would prevent conseguir them from having to make any difficult oferecer choices fundos para between, novos whether they programas. should open it up to E new quais seriam programs or whether they're going to have as to choose escolhas funding difíceis de se fazer, amounts for existing se programs, você which we don't mantém o want to see. programa aberto ou So fecha, o que a gente just não want to quer flag ver that piece. acontecendo. Eu só quero And enfatizar then, Dulce, essa I think your parte. question was around C3 Eu as acho que well. So a outra pergunta que right tinha aqui now também it's era sobre o level C3. funded. If it were to at the end of this budget process in July, if it were to Basicamente, stay se level em funded, julho, no final da that's where proposta, it would se go to mantiver o implementation mesmo, then. So we'd have to se a gente have estaria conversations pensando with em the Department of implementação. Early Então, a gente Education teria and Care conversas com o around Departamento de what Educação that e funding could Cuidados do. Are they sobre going o to que keep esse everyone's grant fundo pode amounts the fazer, same? se eles That vão would be manter my prediction, that they essa would sort of quantia a maintain mesma, the status quo of what you all have now, ou rather seja, than reopening manter it o que to vocês têm new agora, grant, ou new se early seria o education and care caso de programs, opening abrir them up to the C3 grant, which is a difficult choice that we o all see that acesso we de have to novos make. programas ao C3. São escolhas difíceis que a gente precisa fazer. All right. So let's talk about Vamos falar developing também. an ask. So strategies for children over the Então, past estratégias few para years have crianças sent nos out an últimos email alert anos to tem everyone sido entrar em that contato por signs up e-mail. for our email. So Neri, can you go ahead and put the Ah, strategies email sign up in the chat just so everyone has it? eu So queria what we'll do is colocar, we'll send this nós vamos email. colocar We'll o give you, formulário para you know, a vocês quick summary of what receberem was e-mails included in the governor's com budget or in the House resumo budget or the Senate sobre budget, depending on what o stage of the orçamento process we're in. estatal e federal e como o And then processo it foi por says, e-mail. you can see, click here to email E your você state está vendo aqui que representative você today. pode clicar So aqui when you click on that link, it para brings you receber to the esse e-mail. form Quando você on the clica nesse right-hand side of the link, screen here, isso te which leva a essentially esse just asks formulário que you to está aí na plug in parte your information, so your do name, lado. your Você email, coloca a and sua your informação, address. seu nome, seu And then endereço, it uses your address to e você usa o automatically seu endereço para sort through the automaticamente Massachusetts State Legislature and automatically escolher email qual é o your state legislador representative in responsável do Massachusetts. seu representante And e o senador what we have responsável. done here, O que a as you gente can fez see at the aqui very é bottom, I know it's que small no font, but finalzinho desse formulário, eu sei que está bem there's a pequenininho, template there where tem, it says, please tem ali um support the modelo. following line items in Por this from last favor, year, the apoie FY26 state budget. And essas it goes linhas do through próximo various ano. line E ali items. passa em So the várias good thing linhas about that is that if de you discussão. want to reach out to your legislator, but you're not quite Isso sure what you would want to é say para or você what que you would não want to advocate sabe for, exatamente como entrar em this gets you contato to com o starting seu place. senador You representante can go ou through com and you can edit, you can quem take seria out essa anything pessoa. that you Isso don't já é um agree with or that compromisso. you don't want to advocate for. Você You pode can add também something to it. adicionar qualquer But coisa it que gives você you, queira you know, it gives you a sense mencionar of what ou other discorda, organizations are asking for and a place to start, really. mas é um lugar So para you se can começar, expect this realmente. email from us Você in pode the esperar esse next, e-mail I'd say, da week. nossa parte, And chegando mais ou what we're menos de going to uma start semana. with is just asking Nós you vamos all to reach começar out to your legislators, so your state perguntando ou senator, pedindo your vocês para state entrar em contato com o representative, seu legislador, and com o share with seu them what the Early Education and Care representante, Ask is.
e Later on in the year, compartilhar we'll qual target que é specific o legislators. So pedido we'll send an email da and nossa just parte. go to the House Ways and Means Committee as an example, who's going to be setting the budget in the House. So that's the first thing to look out for. And then after Essa é a primeira the coisa que House vocês Ways and têm Means de prestar Committee, atenção. we're gonna have you all Depois do kind of comitê, send do comitê ter that large acontecido, email to all of the legislators in the nós state vamos house account. mandar So we'll give you another um chance outro to e-mail reach para out to todos os them legisladores to make mais uma sure vez. that É mais uma chance que all of vocês your teriam legislators are para hearing entrar em about early contato education and com care todos eles e ter priorities, certeza and que that eles when estão they go escutando sobre as to have prioridades que estão conversations with discutindo. the Ways and Means Committee or with the Senate President, the Speaker of the House, the sort of leadership on either side of the legislature, that they're able to say, you know, one of my top 3 priorities is Vocês podem X, falar, Y, por or exemplo, Z for early as education and care. nossas I'm hearing 3 from my prioridades constituents, the maiores people who live são in my isso, isso, district, that isso. this is really Eu important to estou them. conversando com pessoas no That's what our goal distrito, is with those etc, contacts or etc. E legislators. isso é o que a gente espera And que then seja enviado para essas we'll pessoas. switch over to the Senate. So we'll have, you know, E we'll depois send a out gente another passa para os email, give senadores. you the chance Vamos to do a mandar quick mais um e-mail para vocês para email terem a the chance Senate Ways de and entrar em Means contato Committee and por send e-mail them com o comitê again dos the early dos education info senadores. ask. The kind of goal here is repetition and making sure that they're O hearing from all objetivo of us aqui é criar over esse and tipo over de and over again repetição para que eles over the recebam next few essas months as mensagens they are developing uma and atrás da outra nos finalizing próximos their meses, state budget. antes deles finalizarem o orçamento So estatal. some example budget asks. Alguns exemplos So de pedidos de Suzanne, back to your orçamento. question. The 133 million that was Os included in the governor's 133 budget milhões que estava really incluído level funds no orçamento programs estatal and são services for para child care financial assistance. So programas bem we wouldn't básicos. see A an gente não opening iria ver or an uma increase in access for abertura income eligible families. nesse acesso And we know that that para has been famílias essentially frozen elegíveis. for the past few A years, gente and it's sabe been que really nos últimos difficult anos for isso both tem families and estado for congelado. governments. So strategies and a number of other Então, organizations are going to be asking for estratégias e a outras organizações vão $31.2 estar million pedindo increase above the 31,2 governor's milhões levels. acima So dos níveis de financiamento do governador. 164 million in total. Então, But that 103 would milhões allow em us to total, mas isso provide nos an increase permitirá in access to child care financial assistance oferecer for around um 2,000 aumento families, children. para We're also going to acesso be asking para for 2.000 $30 famílias. million to Nós increase estamos the pedindo reimbursement 30 rates for milhões early education para and care. aumentar as As taxas de Latoya mentioned reembolso. and Emmanuel mentioned, that was not included in the governor's budget. Como já foi falado, não foi And then incluído na finally, proposta de for orçamento. actually, E, you know, I think the finalmente, first year, eu acho que no primeiro more ano, organizations are going to be asking muitas for an organizações vão increase também to pedir the o Commonwealth Cares for aumento Children C3 grant program, nos increasing it to subsídios 510 operacionais million do from Commonwealth. 475. Going back to what you all were talking about earlier, to allow Voltando para o us que a gente falou mais cedo, open up access to the new early education and a care programs that have a opened in the abertura de state. novos This is going programas to que be estão a estão grant that acontecendo was no open estado, to all early education and care para licensed que eles programs, também and tivessem we acesso want to make a sure that it stays that way. esse orçamento. E a gente quer And ter then certeza que isso depending on continued funding permanece dessa requests to maneira. allow for potential increases to programs as well. And then at the bottom of the screen here, you can E see no that final da tela, a gente we está vendo have aqui a que number of temos other early education and care line items that, you know, we're looking at and número have de outras developed and linhas que a asked. gente So também está olhando. I've linked to them there, and when you have the slides, you'll be able to follow that link, and then that will also be included in the email blast that we send out Isso in the também near vai estar future. incluído dentro do So you can e-mail que nós see vamos mandar no a number futuro. of what those other kind of recommendations Please are. go. Yeah, I'll slow down. All right. So then, next steps. Próximos passos The agora. next steps is really that contact your Os legislators. próximos passos seria realmente entrar em email. contato com So seus keep a lookout for legisladores por that. e-mail. Então, Get ready to contact fiquem the de House olho Ways and Means nesse in the e-mail next chegando month e or so. mandando esses e-mails de volta. And then, as Shakira mentioned, we have E como a Shakira mencionou, both the House and the Senate tanto are gonna hold a public Casa quanto o hearings for the Senado, Ways and Means eles têm committees. audiências In March, públicas. we're Em gonna ask to março, hear from vão a pedir para poder. few panelists and the commissioner Eles vão and escutar the alguns Secretary of panelistas, Education. alguns So keep a lookout for representantes, that. secretários, And então then, fiquem de olho nisso. sign up for both the E 9:30 call and the strategies vocês email, também as well podem as se for inscrever Neighborhood para a Village's chamada de 9h30 policy calls. And I know we're gonna put e in outras chamadas de some discussão de other links políticas in the que vocês follow-up as well. podem acompanhar. A gente vai Emmanuel colocar mais mentioned links aqui no the chat. Neighborhood Villages as resources.
surrounding the FY27 state budget and summarizing the different line items. We also have a couple other resources here from Temos mais the recursos aqui Massachusetts também. Taxpayers Foundation, who have A done a really Fundação good de job Contribuintes de helping us all Massachusetts, kind of understand que tem nos the ajudado strategic bastante a processing, early entender o education processo de and line orçamento items. e You can find those também linked as there. linhas pertinentes à educação And infantil. then we mentioned the E budget também, briefs from Neighborhood Villages. The last piece that I'll point out is Strategies for Children também has mencionamos a os resumos orçamentários advocacy do Neighborhood headquarters Villages toolkit page where we're going to post e também o kit de resources like, ferramentas, onde how to vocês contact podem your legislator, achar the como, ask informações sheet de that I was como just entrar em talking contato com about, os where it has the different line items and legisladores what we're all asking for. e That will be saved como there, as well as acessar as the linhas que a email gente and sort of like estamos click to pedindo contact your legislator will e be como linked there as contactar well. os seus legisladores. Então, tem ali também um And link then para isso. finally, some save the dates. So Finalmente, transportation needs datas public para hearing. vocês That aguardarem para o hasn't been futuro. announced yet, so as soon as it Não is, I'm foi sure we'll anunciado share that ainda with you a all. próxima audiência, então não tem And como then compartilhar com it's crazy to vocês, mas say vai this, ser but our anunciado em next breve. budget breakdown isn't until May 7th. So this E will o be after nosso, the nossa House análise de votes orçamento their não vai budget, acontecer a and we'll go próxima through até dia 7 what's de maio. included in that E a gente and vai então repassar no que foi look towards incluído, the no que não Senate. foi. So between now and then, the main thing is really just E making sure entre that as agora e many até lá, legislators as possible o are importante hearing é entrar em about contato com o what is máximo needed de for early education and legisladores care, and possíveis that they're hearing from you all. So e que eles I'm going to escutem take da down the maior parte de slides, and we vocês. have a few minutes left, and I would Então, love to temos just hear alguns from you all. I know minutos there's probably some questions in the chat too that faltando we can go aqui. through Eu tenho certeza que a gente in pode the talvez last few responder minutes. algumas perguntas nos últimos minutos. Yeah, I wanted to uplift Edna's question. Eu só Edna, queria you can come off mute elevar a too. pergunta da But are Edna. you asking if the $510 million Mas você está ask perguntando will open up C3 se os for new 510 providers? milhões seriam abertos para os provedores que têm acesso ao C3? I'm sorry, you were asking a question or? Yeah, I was Desculpa, asking você está falando. if that's what you were asking with your Eu só estou question. perguntando se você, se era isso que você quis dizer com a sua If the pergunta. $510 million Se os ask 510 that the milhões field is asking for, if that will que open up estamos pedindo, se C3s isso to new seria, providers? estaria abrindo o acesso dos novos provedores para o C3. My understanding is that right now there's O que eu not entendo a agora, lot. Sorry, I can hear the translation. Yeah, so desculpa, estou escutando a tradução também. so my question is, I'm wondering if the A minha C2 pergunta new providers are included in the budget. It é doesn't se os novos provedores estão doesn't appear incluídos to nesse be. orçamento. Isso não That's parece, why né? I'm wondering. I É was por isso que eu wondering tô, also é about isso que the eu tô, advocacy é essa dúvida que eu tenho. advocators too. Se Yeah, esse that's fundo a também good está question, Edna. disponível para So para yes, novos educadores. the Oh, governor's okay. the governor's budget Sim, was level funded, so there's o not any governo, additional funding for the new o fundo programs orçamentário to access C3 in that é o proposal. mesmo, ou seja, não existe uma The proposta commissioner of the Department of para os Early novos Education and provedores Care shared terem esse it, I think, acesso. last month's O meeting Departamento that the cost de to Educação fund disse those que new o programs custo would be de around fundar esses 500 novos programas million. seria mais ou menos 500 So milhões. we are expecting Então, that a gente está esperando C3 grants would have to increase to above que os that to be fundos able para o to C3 open teriam up que to aumentar new além programs. disso para poder possibilitar a abertura de novos programas. And then, yes, Julie, share it all. This is all meant to be shared with as many people as possible. And I mean, these meetings are open to anyone too. So if anyone wants to come join the next one Sim, too, vocês we'll also podem have more passar recordings realmente up on our YouTube a palavra channel, para o máximo de so you can see colegas that as well possíveis. there. Então, And then, like I mentioned, we quanto share a mais lot of this stuff pessoas on the participarem, advocacy melhor. headquarters page too. So feel free to Então, add sintam-se à that. In the vontade next week or so, I para think a lot of compartilhar this stuff will isso. start to come out Na because you'll próxima see the semana, eu acho que motions muito moving mais forward to informações move it. e outras coisas vão ser Suzanne, compartilhadas. Vocês vão ter acesso a muito mais para poder compartilhar. I see some wonderful familiar faces here. Hi, everybody. Thank you so much for doing this. This is Obrigado, muito obrigada por helpful. I've been in fazer this realm for like a few isso. years now, Isso and it ajuda still feels so bastante. mysterious. Eu participei disso várias vezes e ainda tem esse ar de mistério. Together. Então, It's obrigado very por helpful. organizar essa apresentação. Ajuda I'm gonna bastante. try and be succinct in a question about a E eu very vou specific tentar thing. fazer essa pergunta de In the maneira bem way, sucinta. in the place where C3
no lugar onde amounts in their a tiered quantia do disbursement C3 based on está the em percentage of voucher camadas receiving children in com your relação à program percentagem intersects with that de CCFA funding. vouchers que o programa pode receber, From the ground, my family child care desde o right início, now has a child enrolled full time who's o been on the wait meu, list since she o was two negócio da and a minha half years família, old. She's about to leave for kindergarten on the fall. She's not coming off. And we're not going to kick them out and enroll a voucher tem receiving crianças child que to get more estão para C3. poder sair do programa, Are mas a there gente não vai conversations tirá-las de happening lá. anywhere you Existem know conversas about onde, em qualquer expanding lugar that que vocês tier sabem, to sobre include in the aumentar percentage of C3 esse population nível para children poder who are qualified for incluir vouchers crianças que and são on the wait list qualificadas por versus kids who vouchers are already receiving them? na Because if not, waitlist, that's where I really em want to push. contraste But com if it's already crianças que estão, happening, I na want to verdade, get behind the recebendo, work that's already happening. porque That eu não, is eu só such a queria good question. dar I continuidade a um think trabalho que já there's a está couple sendo things I feito. want to point out. So Eu acho que one, I tem think algumas that's coisas que actually estão really acontecendo. important Uma, for your legislators eu and acho que é muito everyone's importante para os legislators to seus hear, legisladores e to todos os understand how legisladores important escutarem access o to childcare quão financial importante assistance é is and how closely tied o that is acesso to C3 a funding. esse fundo Because I'm not sure e that they o quão fully apertado isso understand é. that Porque eu não acho dynamic. que eles And on the entendem program side, de uma I'm maneira sure it's not completa essa being carried out. dinâmica. It's happening to many programs right now. Isso está acontecendo com So vários that's important programas to, nesse in momento. your budget Isso é advocacy, to importante. bring things Na like sua that up. representatividade, The Department of Early mencionar isso. Education and Care O has talked about Departamento de how, Cuidado Infantil, starting in the late spring, early summer, começando they no want to final da look at the primavera, no C3 início do formula verão, again and eles consider querem revisions. revisar a So I think fórmula do that's really the C3. Então, eu place acho que where isso what you're realmente talking é o about, lugar where that onde conversation você should está. happen and needs to happen, A is gente with acha the que essa team crew, conversa like deve how we acontecer. want to, honestly, E, like C3 is still relatively honestamente, new o and it C3 é has been relativamente novo. the funding formula and the decisions Então, we a made up until fórmula this point have been desse based on fundo tem what was sido the baseada no original que, federal allotment that Massachusetts received. na It'd be really quantia que great foi if this summer we disponibilizada kind of por parte took a do governo pause and federal. then Eu acho que é o moved momento de forward and said, like, well, what do we want dar this uma to be long pausa term? e And how olhar does para it isso e work? ver o And que a what should gente the quer team be fazer in all a of these longo prazo pieces? e como é que a So gente yes, pode I think it's on juntar a lot todas of essas people's peças. radars, and it probably Eu acho makes que isso sense está in realmente no radar de muita the gente conversation makes sense in that e essa setting conversa realmente because faz sentido, porque currently there is legislative atualmente language around the tiering, which I think existe lá complicates uma tiering because then you linguagem have to go back and you have legislativa to see that nisso que legislative complica language as coisas, come out porque of você the precisa, statute or obviamente, language revisar get isso. passed. So I think E it'd com be relação à helpful to kind of linguagem que já foi usada shift this anteriormente. process over and start having it at the Department of Early Education and Care, just so that as the years go on, we can all keep É por continue isso to que, make à it medida que os better and anos iterate and passam, a gente tenta change melhorar things. isso e Does reiterar that as answer your coisas e question? também Yes, thank you so entender much. melhor os detalhes. Responde a sua pergunta? Sim, obrigada. All right. I see question in the chat about when will voucher funds going to be unfrozen? Eu How estou long is vendo aqui uma C3 going to pergunta, last? o, Big questions. duas grandes So in terms of the perguntas. voucher Em funds termos going to dos be fundos para os unfrozen, vouchers a the serem governor's descongelados, proposal for a vouchers proposta da governadora para os would not vouchers result in any não vai resultar increases in access for these em eligible families. algum tipo de The aumento de additional acesso por parte das $31.2 famílias. million that we're Os asking for from the 31,8 legislature above milhões, those esses que levels would que estamos result in an pedindo, additional vai 2,000 families resultar coming off the wait list. ah, em If 2 we mil can get famílias that sendo tiradas da passed lista and de espera. included Se a in the gente state budget, conseguir that would mean tirar new isso voucher e funds for incluir, families um, teriam after essa the quantia budget's dos finalized. vouchers depois And que then o in orçamento terms for of finalizado. C3, Em termos do so C3, so C3 was made, Emmanuel got it. C3 então, was made permanent in the o FY C3 foi 2025 feito state permanente budget, which means that no that grant orçamento is de not going 2025, anywhere. ou What seja, we esse have to do fundo is just não make sure vai that para lugar nenhum, the vai sempre funding estar ali. levels continue to grow and that Mas a gente they quer ter allow certeza us que to esses fundos continue to invest continuem a in crescer, que eles you all continuem a and your investir programs and early em vocês educator todos, nos salaries, seus which is one of programas e nos salários dos the biggest cuidadores. priorities for the grant. Essas que são as grandes prioridades dos fundos. All right. Is there anything else in the chat that I've missed so far? Mais alguma coisa no One last chat? question. Does Tem uma última Massachusetts have pergunta. anything available on Massachusetts tem CCFA alguma coisa waitlist? Are they disponível priority na for lista de eligibility espera do groups and getting CCFA? access care? Existe uma Yes. prioridade de elegibilidade So we dos can grupos send you. ah, Here, let me para isso? actually pull this up. The Department of Early Education and Care, like I mentioned, actually has really increased their capacity in terms of data and O Departamento de evaluation, and they Cuidados created e a data Educação dashboard
eles aumentaram realmente a Recently, which capacidade deles. has Eles a aumentaram real-time também monthly update on o on the menu wait de list, the coisas. number of children that are receiving Eles vouchers. atualizaram So I'm gonna put that in the números com chat right now relação just so that you can see à lista de that piece of it. espera, número de famílias And que teriam then, acesso. Eu vou colocar o link aqui so in terms no of chat. Então, em priority, termos de prioridade, there's children that receive access to existem childhood crianças que financial têm assistance based on acesso their income eligibility. That has base been largely das frozen acesso das famílias over the past baseado almost 2 years. no The only na exception to renda that is familiar. that there are some Isso foi short-term congelado. duty of care cases Existem algumas where if exceções, you como casos if de your continuidade, sibling is in tipo, care se o already, then the seu sibling irmão can já receive está, se um access. irmão já está And there's tendo cuidado, o one outro other também scenario tem. last year when the E um outro contracts started cenário disappearing and seria then some of those children moved over into a voucher. So those children have seria still been esse. able Então, por to exemplo, get essas duas access. crianças já teriam And acesso. then the other piece is what I mentioned A around outra children that receive peça, access through their involvement with the Department of Transitional Assistance or the Department of o Children and Departamento Families. de That is considered an entitlement. So the legislature is obligated to fund that every year. So they are also still receiving access. And actually, I think partially because the Department of Early Education and Care has made it easier to do business with it, with vouchers and with the CCFA system, that the number of children that are getting access that way has increased. All right. I think we are at 7:30. If you have any other questions, Se please vocês feel tiverem free to mais put them in alguma the chat and pergunta, we can por favor, coloquem no follow up. chat. And A gente in pode our email acompanhar afterwards, I'm por sure we'll be e-mail sending depois a disso. bunch of resources. Tenho Thank you certeza que a all gente vai so much mandar for being here tonight vários and for all recursos. these Muito obrigada beautiful a todos por estar questions. aqui hoje And then e look por out for fazerem todas opportunities essas to perguntas. advocate, get in contact with E your olhem as legislators if you opções que fit. vocês têm para poder Between representar. now and May, the more people they can hear from, Porque the quanto better mais chance that we pessoas a gente have tiver entre agora e maio, of o getting some melhor. of these goals kind of over the finish line and seeing them in the state budget. Awesome. All right. Have a great night, everyone. Obrigada a todos. Boa noite. Bye, everyone. Thank you. Thank you so much. Yeah, and big thank you to Excel. Yes, thank you, Excel. Thank you,